Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor para sempre. Amém. Quero convidá-lo a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. A palavra de Deus diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a direção do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. Essa é uma história tão bela, que mostra o poder, a glória e a majestade de Jesus Cristo. E nós Te louvamos porque a Tua palavra ela é viva. E ela traz lições maravilhosas para nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra em profundidade, para que possamos, assim, aplicar as verdades que são ensinadas nas Escrituras em nossa própria vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Em uma pesquisa no Google nos últimos 5 anos, uma das palavras que mais foram pesquisadas foi a palavra esperança. Isso significa que inúmeras pessoas ao redor do mundo estão querendo encontrar esperança. Eles estão procurando algo mais profundo na sua vida. Eles estão querendo encontrar uma razão para viver, uma esperança que não se restringe apenas a esse mundo. Inúmeras pessoas estão buscando esperança. Talvez você nessa noite seja alguém que esteja aqui sem nenhuma esperança.
Ou talvez a sua esperança esteja fundamentada em algo que não é concreto, que não é real. Talvez a sua esperança esteja depositada nas coisas desse mundo, em uma areia movediça. Há muitas pessoas que vivem assim. Eles preferem não pensar na sua alma, na eternidade, não pensar em Deus, e vivem sem esperança. Talvez você esteja também profundamente, mesmo sendo um cristão, sem esperança, porque a vida nesse mundo é difícil. Enfrentamos lutas, aflições, e muitas vezes nós vamos perdendo um pouco da nossa esperança. Mesmo cristãos lutam muitas vezes para ter esperança. E onde é que nós encontramos então esperança? Nesse texto nós vemos exatamente a resposta para essa pergunta. Nós vemos a história de um homem que viveu sem esperança durante 38 anos. Não é pouco tempo. 38 anos sem esperança, ou depositando a sua esperança em coisas fantasiosas, em superstições, em coisas da sua própria cabeça. Até que um dia, toda a sua vida começou a mudar. Não quando ele encontrou Jesus, quando ele foi encontrado por Jesus. Quando Jesus encontrou aquele homem sem nenhuma esperança, ele deu esperança. Agora vamos analisar o texto. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de João. Esse Evangelho foi escrito por João, que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. João escreveu, além do Evangelho, ele escreve 3 cartas e escreve também um livro de Apocalipse. João, ele foi uma testemunha da morte de Jesus. Ele estava ali na cruz do Calvário. Ele viu quando Jesus foi crucificado. Mas ele também foi uma testemunha da ressurreição. Ele viu quando Jesus ressuscitou. Ele mesmo escreve que os seus olhos viram, as suas mãos tocaram, apalparam Cristo. Viram de fato que a ressurreição foi uma realidade. E assim João começa nessa missão de anunciar as boas novas de que Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou. E ele então escreve esse evangelho com um objetivo muito claro, muito simples. Ele vai dizer isso lá no capítulo 20, quando ele descreve o objetivo desse evangelho. Ele diz que o objetivo, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, ele diz que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos sinais que não estão escritos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais glória em seu nome. Ele, então, escreve esse evangelho não para que as pessoas pudessem ter uma visão filosófica de Cristo. Ele não escreve para que as pessoas, então, pudessem debater melhor a respeito de Cristo, mas para que as pessoas crescem em Cristo, contemplassem a pessoa bendita de Jesus. E o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Segundo a tradição da igreja, ele estava em Éfeso, e ele então, já conhecedor dos demais evangelhos, escreve esse evangelho já em uma idade avançada. E de alguma forma nós dizemos que esse é um evangelho suplementar, porque ele vai trazer várias informações que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não nos trazem. A própria forma de contar a história é diferente. Por exemplo, os outros evangelhos se concentram muito, com exceção de Marcos, nas narrativas da infância, no ministério de Jesus, lá na Galileia, culminando com a sua morte e a sua ressurreição em Jerusalém. O evangelho de João tem uma proposta diferente. A primeira coisa que ele começa é mostrando quem era a pessoa de Jesus. Então ele começa mostrando no início do seu evangelho que Jesus era o próprio Deus que se fez carne. Jesus não era um líder moral, ele não era um simples homem bom que veio a esse mundo. Ele era o próprio Deus que se fez carne. E é assim que ele começa o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne, esse Verbo tabernacula. Então João começa mostrando a glória da pessoa bendita de Cristo, como sendo o próprio Deus que se faz carne, para que o homem agora compreenda a grandeza de Deus. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas agora Cristo, Deus unigênito, é enviado para revelar a Deus, para mostrar o caminho para Deus. Logo em seguida, João vai descrever 7 sinais gloriosos que Jesus realizou.
7, na mentalidade judaica, obviamente, é uma mentalidade de completude, de perfeição. E ele então, diferente dos demais evangelhos que vão empregar a palavra milagres, João vai usar a palavra sinais, porque aqueles 7 sinais que Jesus realizou apontavam exatamente a sua glória, a sua majestade. Um sinal aponta para algo. Geralmente quando você está andando de carro e você percebe um sinal ou uma placa, aquilo mostra a você uma mensagem. Aqueles sinais revelavam aspectos gloriosos da pessoa de Cristo, que ele era de fato o Deus que se fez carne. E aqui nós temos diante de nós, no capítulo 5, o terceiro sinal realizado por Jesus, que é a cura do homem enfermo no sábado, um homem que estava enfermo por 38 anos. É esse o ponto aqui do texto. Então o que é que nós estamos lendo aqui? Nós estamos lendo o terceiro sinal realizado por Jesus, que é a cura desse homem, um homem que jazia há 38 anos doente. Agora vamos analisar o texto. É muito importante que nós analisemos o texto. O capítulo 5 é uma narrativa, todo o evangelho de João é narrativa. E toda narrativa ela tem um propósito, ela tem personagens, ela tem um ponto de vista, ela tem um objetivo do narrador, que é João, obviamente, que escreveu. Mas essa narrativa aqui do capítulo 5, do versículo 1 a 18, ela é muito clara, ela é muito autoevidente. A estrutura é muito clara. Primeiro, João começa com uma introdução do versículo 1 a 5, explicando a localização, onde é que Jesus estava. Jesus está em uma festa ali em Jerusalém, ele não identifica que festa era essa, existiam várias festas. Então nós vamos mostrar exatamente, João mostra no capítulo 1, do versículo 1 a 5, esse encontro entre Jesus e aquele homem enfermo que estava ali. Depois nós temos o conflito, não briga, mas conflito é um termo técnico e narrativo para mostrar exatamente aquele momento chave. E o conflito vai mostrar exatamente isso, que é a cura que Jesus vai realizar para com esse homem coxo. Mas também há um duplo conflito, há um conflito com várias lideranças judaicas que criticam Jesus por fazer aquela cura no sábado. Esse é o conflito, é um duplo conflito. Terceiro, versículo 11 a 15, nós temos a resolução, é quando Jesus então remove aquele homem curado da tensão e coloca o conflito diretamente entre ele e aqueles judeus. Eles vão criticar Jesus por fazer isso e Jesus então vai terminar, e é a conclusão, no versículo 16 a 18, onde Jesus mostra a sua própria divindade, onde Jesus mostra as intenções equivocadas daqueles homens, e João vai mostrar isso, como eles rejeitam Jesus Cristo, mesmo vendo aquele sinal maravilhoso, eles ainda rejeitam Jesus Cristo, e João vai mostrar, vai concluir no versículo 18, mostrando que os judeus compreenderam que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Jesus estava usando prerrogativas que nenhum judeu da sua época poderia fazer. E esse é o ponto da história. João quer mostrar exatamente isso. Através dessa terceira história, desse terceiro sinal, Jesus não apenas está curando aquele homem, mas Jesus está se revelando como o próprio Deus que se fez carne, o próprio Filho de Deus, em total igualdade com o Pai. Esse é um ponto central da história. Agora vamos pensar no argumento central. Qual então é a tese, o argumento central desse texto e que será também o tema do sermão? Se nós tivéssemos que resumir em uma frase, nós poderíamos dizer: Jesus, a esperança dos sem esperança. Jesus, a esperança dos sem esperança. Aqui nós temos a cura do homem coxo no sábado. E há 4 ideias. Primeiro, um homem coxo por 38 anos, que está ali sem nenhuma esperança. Ou colocando a sua esperança em coisas sem nenhum sentido. Segundo, versículos 6 a 10, nós temos um Salvador compassivo e poderoso, aquele que traz esperança, inclusive para o sábado, algo que um judeu jamais imaginava que alguém poderia curar no sábado. Mas ele vai trazer esperança, exatamente nesse dia. Terceiro, versículo 11 a 15, nós vemos uma doença pior do que a física, que é o pecado, que Jesus vai apontar. Diz: não peque para que não lhe aconteça coisa pior. O pecado é o destruidor da esperança.
E por último, versículo 16 a 18, o trabalho de Deus e a descrença humana. Aqui nós vamos ver a cegueira daqueles líderes judeus que não enxergam a esperança que era o próprio Cristo. Então são essas 4 ideias. Agora vamos analisar o texto verso por verso. Acompanhe do versículo 1 ao versículo 5. O texto diz o seguinte: passadas estas coisas, que coisas? Esses eventos que João havia narrado, ele narra sobretudo o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. João não identifica qual é a festa que Jesus foi. Havia grandes festas como a Páscoa, como a festa dos tabernáculos. Nós não sabemos exatamente. Então, tudo que nos resta é apenas supor, mas não nos ajudaria muito. João não quis identificar, não era interessante para ele como narrador identificar. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós estamos contando uma história é a seleção dos fatos. Então João não quis dizer que tipo de festa. Ele apenas diz que Jesus subiu para Jerusalém. E o texto diz no versículo 2, acompanhe comigo, que existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E João então identifica esse tanque, que durante muito tempo os historiadores diziam que João estava equivocado, que esse tanque não existia em Jerusalém. Vários arqueólogos chegaram a afirmar isso, até que, quando se descobriu em 1948 os manuscritos de Qumran, e entre eles um chamado manuscrito de cobre, nós vimos exatamente, para quem não sabe, os essênios eram um grupo de judeus que viveu exatamente naquele período de Cristo. E eles então citam também exatamente esse mesmo tanque, que hoje, segundo alguns, está localizado ali em Jerusalém. Então, segundo os dados arqueológicos, eram 2 grandes tanques, 2 grandes piscinas. Eram grandes, mais ou menos um campo de futebol. E o texto então nos diz que aqueles homens, nestes, versículo 3, jaziam uma multidão de enfermos, coxos e paralíticos. Existiam muitas pessoas que estavam ali. Esse tanque, então, ficava perto de uma porta chamada Porta das Ovelhas, que, por sinal, também era perto do templo. Tudo era muito centrado no templo em Jerusalém. E aquele homem estava ali. O texto, então, nos diz, no versículo 4, esse é um texto importante, que eu quero fazer um parênteses aqui para explicar esse versículo 4, que está em colchetes em algumas Bíblias, que diz que aquelas pessoas, o que é que eles estavam fazendo ali, esperando naquele tanque? Bom, é bom lembrar que muitas dessas pessoas que são descritas aqui no versículo 3 como cegos, coxos ou paralíticos, muitos deles eram impedidos de entrar no templo por serem considerados impuros. Então muitos deles estavam vivendo ali à margem da sociedade e estavam ali reunidos e fazendo o quê? Bom, o versículo 4 diz o seguinte: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, primeiro deixe-me explicar a respeito de uma questão textual nesse texto aqui. Dentre os manuscritos gregos antigos, os mais antigos, não tem esse versículo 4, é por isso que você vai encontrar esse colchetes. E a grande dificuldade em estabelecer esse ponto é porque o versículo 7 parece indicar que eles estão esperando alguma coisa. Observe o versículo 7, diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes diante de mim. Então, em algumas versões, em algumas Bíblias, esse versículo 4, como na NVI, me parece que ele nem aparece. No entanto, ao que tudo indica, ele foi acrescentado depois exatamente para explicar isso do versículo 7. Então, qual é o ponto aqui? É que existia uma história, uma lenda, de que havia um anjo que descia, isso obviamente não era real, de que um anjo descia e ele então movia a água ali e a pessoa que entrasse era curada, era uma superstição. Então aquelas pessoas estavam reunidas ali naquele tanque porque eles imaginavam que quando um anjo mexesse ali na água, eles então entravam e aquele que primeiro chegasse perto do anjo seria então curado. Essa era uma terrível superstição.
Deus nunca havia dito isso. Eles ficavam esperando esse agitamento da água. Então parece que alguns copistas posteriores, considerando que o versículo 7 fala a respeito disso, quando ele diz assim, ninguém me leva quando a água está agitada, parece que ele quis exatamente explicar isso, esse detalhe. Qual era a história? Ou seja, aquele homem que não tem nome, ele não é identificado, ele não tem nome, João não identifica o nome dele, não especifica exatamente a sua enfermidade, está ali um homem enfermo, havia 38 anos, João não especifica com detalhe, mas ao que tudo indica ele era coxo, não há uma especificação exata, o foco está no tempo, versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, acreditando em uma lenda, que coisa terrível, ele estava, obviamente, não 38 anos ali, mas acreditando em uma ficção, em um anjo, uma superstição. Isso mostra a capacidade do ser humano em acreditar em fantasias, em histórias. E é por isso que nós vemos tantas pessoas que são iludidas por falsas religiões, por superstições. E a característica fundamental da superstição é exatamente essa. Ela sempre vai colocar o remédio do problema no próprio homem. Você precisa fazer alguma coisa. E aqueles homens que estão ali sem esperança, eles estão aguardando alguma coisa acontecer. Quando ia acontecer? Nunca. Acontecer absolutamente nada. Nada ia mudar. É assim que acontece quando alguém coloca a sua esperança em coisas tolas e vazias. Ao invés de colocar a sua esperança em Deus, nada acontece. Anos a fio, você fica esperando algo acontecer na sua vida. Alguma coisa. Mas nada acontece. Nada aconteceu. Ali estava um homem sem esperança. Talvez esse seja o retrato de muitas pessoas que nós conhecemos. Nós vemos em um país marcado exatamente por isso, pela superstição, por crendices, por tantas coisas, onde os seres humanos acreditam em qualquer coisa que os faça sentir bem. Mas graças à bondade de Deus, existia um Salvador glorioso, que enxerga aquele homem sem esperança. E é exatamente isso que o texto, veja a partir do versículo 6, onde João nos apresenta esse Salvador compassivo e poderoso. E o texto então nos diz que estava aqui Jesus vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Como é que Jesus sabia disso? Porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus não precisa coletar informações com ninguém, porque ainda que ele estivesse nesse estado de humilhação como Deus homem, ele ainda no poder do Espírito, ele ainda como Deus é onisciente, sabia perfeitamente do estado daquele homem, vendo deitado há tanto tempo, iludido, perdido, seduzido por falsas esperanças. Jesus então faz uma pergunta a ele, que aparentemente não faz sentido. Observe a pergunta de Jesus: queres ser curado? A palavra grega que João usa aqui para queres ser curado é a ideia de você quer se tornar saudável, ficar bem ou completo. Literalmente João vai usar o verbo tornar-se, que é a mesma que aparece lá no prólogo para mostrar essa obra criativa de Deus no mundo pelo verbo. O verbo que é Cristo, ele está no mundo e ele é luz para o mundo. E agora o verbo então se dirige a esse homem e diz assim: você quer ficar completo, são? Você quer ficar bem, curado? Essa é uma pergunta provocadora. Jesus gostava muito de fazer perguntas às pessoas. E essa forma parece muito com aquela mulher cananeia, quando Jesus, no capítulo 4, encontra com a mulher.
E Jesus então começa a conversar com ela e fazer perguntas. Porque ao invés de chegar e dizer assim, olha, você está totalmente equivocado, você está errado, o que é que você está fazendo? Jesus nunca se utiliza muitas vezes desse expediente. Ele é como aquele pai que começa através de perguntas e respostas, ensinar o seu filho pequeno a verdade e o conhecimento. E é exatamente isso que ele começa a fazer. O homem pensa que a solução está na água, no poder mágico da água. Você quer ser curado? E a resposta dele é uma resposta de alguém que não havia entendido absolutamente nada ainda. Veja a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha-me no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele disse: Senhor, ele ainda está focando no poder da água. Jesus disse assim: você quer ser curado? Ele disse assim: eu não posso, você sabe, eu preciso de alguém que me coloque ali. E nós vemos aqui a misericórdia, a paciência, a compaixão de Jesus de lidar muitas vezes com as tolices dos homens. Sem esperança e continuam sem compreender o que Deus muitas vezes quer fazer na vida deles. E no versículo 8, Jesus finalmente vai trazer esperança. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui nós vemos não apenas um Salvador compassivo, que de alguma forma entra em condescendência com esse estado de cegueira espiritual do homem pecador, que coloca a sua esperança em coisas erradas, mas nós vemos também o poder de Jesus. Levanta-te. O poder não estava na água. O poder está nas palavras de Cristo. Levanta-te, toma o teu leito, anda. E o texto nos diz no versículo 9: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia, João diz, era sábado. Imediatamente. Aqui nós vemos o poder de Jesus. E essas curas que Jesus realizava, elas tinham exatamente esse objetivo, não apenas de mostrar a sua divindade, o poder que ele tem sobre a natureza, mas também trazer esperança aos homens, de que esse Salvador irá não apenas salvar nossa alma, mas irá nos redimir, ou seja, redimir o nosso corpo, na ressurreição do corpo, quando o Senhor Jesus voltar. Isso apontava exatamente para isso. O objetivo de Jesus nunca é apenas salvar a alma de alguém, mas é salvar o homem enquanto ser holístico, completo, trazendo esperança de vida quando ele voltar, trazendo salvação eterna. E aquele homem então é curado, e isso é sábado. E o texto continua, acompanhe comigo. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Aqueles judeus: o que você está fazendo? Você está maluco? Hoje é sábado. E obviamente eles têm uma interpretação completamente equivocada do sábado. Em nenhum momento Deus diz no Antigo Testamento que não se podia curar no sábado. É verdade que existiam alguns mandamentos, como, por exemplo, em Números 15, versículo 32 a 35, quando Deus proíbe os homens de carregarem fardos no sábado. Inclusive tem um episódio lá no Antigo Testamento, em Números 15, 32, mas a ideia de carregar fardo era a ideia de fazer um trabalho de fato. Deus, de fato, cria o mundo em 6 dias e estabelece o 7º dia para ser um dia de descanso, para lembrar, para que o homem lembre dele como Criador, como Senhor de todas as coisas. E o 7º dia, na antiga aliança, mostrava exatamente isso. Era um dia que mostrava a grandiosidade de Deus, e por isso que os homens deveriam parar de trabalhar para se dedicar a Deus, para desfrutar da presença de Deus.
Mas os judeus, e geralmente eu uso essa analogia, eles ficaram tão vidrados em guardar esse mandamento que foram criando regras e mais regras. É como um parque de diversão. O objetivo do sábado, Deus vai dizer isso em Isaías 58, era ser um deleite para o homem. O homem deveria se deleitar na presença de Deus, deixar o trabalho, deixar as coisas seculares e se deleitar na presença de Deus. Mas eles então começaram como um parque, dizer assim, bom, mas vamos criar algumas regras. O que é trabalhar? E nós, através de escritos posteriores, como a Mishnah, eles foram criando uma série de regras. Se você suar, você trabalha. Pode costurar, não pode costurar. Quantos passos eu devo andar dia de sábado para não suar? Então eles começaram a criar uma série de regras humanas. E alguns judeus na época de Jesus diziam que você não podia carregar absolutamente nada no dia de sábado. Não podia ainda efetuar curas no dia de sábado. Mas Jesus é aquele que vem resgatar a própria interpretação correta da lei de Deus. E Jesus então está mostrando que aquela interpretação está completamente equivocada. Jesus vai mostrar que a cura no sábado não era um trabalho, como eles pensavam, mas era um ato glorioso da presença de Deus. Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, Deus estava curando, Deus estava trazendo esperança através dele, Cristo, para aquele homem pecador. Deus estava mostrando àquele pecador o deleite de experimentar a cura no sábado. E os judeus, ao invés de se deleitarem nessa cura no sábado, devido às suas ideias equivocadas sobre o sábado, eles estavam rejeitando Jesus. Você percebe aqui esses dois polos? De um lado você tem um judeu, cuja mente é marcada por superstição, e de outro você tem outros líderes religiosos, cuja mente é marcada por tradições humanas. É quando muitas vezes as religiões vão criando coisas que não estão baseadas na palavra de Deus, obras humanas, meritórias. E de alguma forma, esse texto nos ensina como essas duas coisas são terríveis. A superstição é terrível, mas as tradições humanas que não são baseadas na palavra de Deus, elas também matam os seres humanos. E às vezes coisas terríveis são feitas em nome de Deus. Jesus está mostrando, e esse texto mostra exatamente isso, como esses grupos estão completamente equivocados. Eles dizem, hoje é sábado. Eles estão equivocados em sua interpretação. Jesus está se opondo aqui a dois grupos de pessoas completamente equivocados. E logo em seguida, a partir do versículo 11, o texto então mostra que Jesus vai apontar essa doença pior do que a doença física, que é o pecado. Acompanhe comigo. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou, disse, toma o teu leite e anda. Então ele disse, por que você está fazendo isso assim? Porque aquele que me curou disse que eu pegasse o meu leite e andasse. E o texto continua. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Que coisa maravilhosa. Jesus nunca busca a publicidade, ele vai, olha, em sua soberania, vê aquele homem sem esperança e cura somente ele. E aqueles homens estão dizendo, quem fez isso? Eu não sei. Isso é maravilhoso porque muitas vezes Deus começa a fazer algo na vida de alguém sem essa pessoa nem mesmo conhecer a Deus. Ele não sabe. Ele não sabe. E Jesus então diz o seguinte, mais tarde, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus então encontra aquele homem no templo.
Possivelmente ele tinha ido ao templo, veja que alegria. Ele, possivelmente com aquela doença, não poderia entrar no templo, pois era considerado impuro, mas finalmente agora ele pode realizar um grande sonho, entrar no templo. Ele agora encontra o Senhor Jesus. E Jesus o adverte. Jesus diz: tenha cuidado. O homem não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia aquele homem. E o que significa isso que Jesus está dizendo com essa afirmação, quando ele diz o seguinte, no versículo 14, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está querendo dizer isso? Primeiro é uma expressão de alegria. Jesus diz, literalmente na língua grega, assim, olha, vê, no grego. Vê, que coisa maravilhosa, você está curado. Jesus se alegra com aquela cura. Mas não faça nada pior. Não siga o caminho de pecado, para que não aconteça coisa pior. Será que Jesus está estabelecendo uma relação direta entre pecado e doença? Obviamente não é isso, porque no capítulo 9, inclusive, quando Jesus cura um cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou? Foi ele ou a mãe para ele ter nascido assim? Jesus vai negar essa relação direta entre o pecado e doenças, essa relação direta. Embora muitas vezes tenha uma relação indireta essas coisas. Então qual é o ponto aqui? O que Jesus está querendo dizer é que o fato daquele homem pecar, se ele, depois de ter recebido essa cura, se ele continuasse naquela vida de pecado, ele então ia seguir o caminho de incredulidade, e o caminho de incredulidade o levaria a coisas piores. Ele tinha experimentado uma cura maravilhosa, e agora ele precisava então se voltar para Deus, porque seguir o pecado seria seguir a incredulidade. Você já está curado. Literalmente no texto grego, a ideia de continuidade, não continue uma vida de pecado, deixe de viver essa sua vida de pecado. Porque o caminho do pecado só nos leva à desgraça, só nos leva a coisas ruins. Jesus diz, não faça isso. O pecado e a pior parte do pecado são as terríveis consequências que eles trazem na nossa vida. Jesus está dizendo, não faça isso. Você experimentou uma bênção de Deus. Você foi curado. Não vá mais pecar. Deixe essa sua vida de pecado. Versículo 15, então, continua dizendo que mais tarde, que o homem, aliás, retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Agora, finalmente, ele diz assim, foi Jesus, ele encontra. Eu sei quem me curou. Jesus o Nazareno. Foi ele que me curou. E os judeus agora então vão procurar o Senhor Jesus, e é exatamente o final do texto que vai mostrar esse contraste entre o trabalho de Deus e essa descrença humana, a cegueira daqueles judeus. O texto então diz que os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Que coisa terrível! Veja como a religiosidade baseada em tradição cega pode levar o homem a agir dessa forma. Eles não viram o milagre, eles não viram o que Cristo fez. Jesus havia feito um milagre extraordinário. Mas aqueles homens estavam tão cegos em sua religiosidade que eles não enxergaram na sua interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus. Quantas pessoas não têm a Bíblia, mas interpretam ela de forma totalmente equivocada, errada. Estão presos em suas tradições, em suas cegueiras. E aqueles judeus estavam assim. E a resposta de Jesus é maravilhosa no versículo 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que resposta maravilhosa. Na língua grega, que foi escrito por João, está em uma forma indicativa presente, que é usado para se referir a algo contínuo. Deus trabalha continuamente. Jesus está dizendo, e eu trabalho diariamente também. Meu pai trabalha e eu trabalho também. E o que é que significa essa resposta de Jesus? O que é que ele está querendo dizer com isso? Bom, primeiro Jesus está ensinando
sobre o seu relacionamento com Deus. Ele chama Deus de meu Pai. Jesus é o próprio Filho de Deus que se faz carne para vir salvar pecadores, para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. E alguém pode perguntar, mas por que Jesus teve que vir? Porque ele teve que fazer um trabalho que ninguém poderia fazer. E que trabalho é esse? Satisfazer a justiça de Deus. Eu e você somos pecadores. E nós nunca vamos satisfazer um Deus justo e perfeito. Em algum momento nós vamos pecar e desagradar a Deus. Em algum momento nós vamos fazer algo que vamos desagradar a outras pessoas. Nós somos imperfeitos. Nós jamais poderíamos ter relacionamento com um Deus perfeito. E é por isso que Jesus vem exatamente para satisfazer a justiça desse Deus, obedecendo à lei desse Deus, pagando o preço do nosso pecado. E é por isso que a Bíblia vai ensinar uma doutrina maravilhosa, que é a justificação pela fé. Deus, como um juiz, ele poderia simplesmente nos condenar toda a humanidade. Mas ele envia o seu próprio Filho, para que aquele que crê em Jesus receba gratuitamente a salvação e a graça. Deus então faz uma troca impensável. Ele coloca a justiça de Cristo sobre esse pecador, na medida em que o pecado desse pecador é considerado sobre Cristo. Você já imaginou um juiz justo condenar o seu próprio filho por causa de um réu mau? O Pai estava fazendo um trabalho glorioso na história da redenção. Salvar pecadores. E Jesus está dizendo, meu Pai trabalha, e eu trabalho também. Mas Jesus também está corrigindo a ideia equivocada do relacionamento entre Deus e o descanso sabático. A ideia de que Deus descansou depois de criar o mundo em 6 dias, não deve ser interpretada como significando que Deus agora está inativo. Jesus está corrigindo essa ideia. Deus não apenas criou o mundo, mas Deus é aquele que sustenta todo esse vasto universo. São septilhões de estrelas. Não apenas o macrocosmo, mas o microcosmo. Todas as coisas são governadas por Deus. Deus cessou a sua criação, mas não cessou a sua obra providencial nesse mundo. E Jesus não estava violando o sábado, por quê? Porque está agindo como agente de Deus para fazer aquilo que só Ele poderia fazer, salvar pecadores, dar esperança àqueles que não têm esperança, corrigir visões equivocadas sobre a lei de Deus, inclusive sobre o sábado. E é por isso que quando Jesus morre, Ele vem não apenas cumprir a lei, mas através da sua morte, da sua ressurreição, a igreja apostólica entende que nós não guardamos mais o 7º dia, mas o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Porque é o dia onde Jesus entra no seu descanso. E aqueles então que creem em Jesus entram também nesse glorioso descanso. Jesus também está apontando a sua divindade. Eu trabalho como Pai. Isso significa que isso traz esperança para aqueles que não têm esperança. Porque enquanto nós muitas vezes estamos seguindo as nossas visões, elucubrações, as nossas ideias equivocadas, nós podemos ter esperança em um Cristo que olha, que vê pessoas que não têm esperança. Talvez esse seja o seu estado, alguém que vive sem esperança. Mas Jesus pode olhar para você. Ele está trabalhando. Ele pode ter misericórdia da sua vida e tirar a cegueira dos seus olhos, para que você enxergue a única coisa que faz sentido nessa vida: um Deus vivo e verdadeiro. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que vem trazer exatamente esperança. E é por isso que Ele está trabalhando. E é por isso que nós temos aquela informação que o autor dos Hebreus diz que Jesus está sentado à direita de Deus. E Ele intercede por nós. E mediante o Espírito Ele busca pecadores. Ele conforta pecadores. Ele socorre corações sofridos.
Ele traz esperança àquele que está morrendo, de vida eterna. Jesus é a esperança para você. Jesus é a esperança de salvação. Ele é a esperança de vida eterna. Ele é a esperança que mesmo em momentos difíceis da vida, Deus está sempre conosco. Ele é a esperança para aqueles que não têm esperança. Então não se desespere, porque existe Jesus Cristo. Existe um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Treblinka. E nesse livro, o autor, para quem não sabe, Treblinka foi um terrível campo de concentração nazista, que foi usado para exterminar milhões de judeus. E um pesquisador começou a estudar aquela terrível história de extermínio. E uma pergunta que não saía da mente dele é: por que esses judeus não lutaram? Por que eles se permitiram serem mortos assim? 6 milhões. Por que eles não fizeram nada? Ele então começou a estudar a metodologia dos nazistas. E os nazistas, eles pensaram em uma metodologia para tirar completamente daquelas pessoas que estavam ali a esperança. Eles estudaram a psicologia, a forma de pensar dos judeus, para liquidar com eles, para que eles não tivessem nenhuma esperança, para que eles nunca imaginassem que ali seria o fim deles, até estarem morrendo. E a vida, o mundo é uma máquina de matar a esperança. E o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é mestre em tirar a esperança. Viver em um mundo caído, o tempo inteiro nós temos que lidar com doenças, aflições, problemas familiares, a idade, a morte. E o tempo inteiro nós vamos buscando alguma coisa para nos agarrar. E às vezes nós seguimos pelo caminho da superstição, como aquele homem. Às vezes nós seguimos o caminho da religiosidade falsa, da tradição dos homens, da invenção dos homens. E toda religião falsa, ela parte do mesmo pressuposto: o homem fazendo alguma coisa para encontrar a Deus. Mas a verdadeira religião é Deus buscando pecadores por compaixão e por graça. É Deus que nos busca. É Deus que nos vê em nossa miséria. E pela pregação do Evangelho busca pecadores. É isso que nós precisamos. Volte-se para o Senhor. Deixe a superstição. Deixe tradições religiosas que não são baseadas na revelação de Deus. Essa é uma aplicação importante desse texto para nós. Mas esse texto também nos ensina sobre o engano do pecado, das aflições, da cegueira espiritual. Por trás da superstição e por trás de tradições humanas e de falsas religiões existe sempre a cegueira. E é por isso que as pessoas odeiam tanto a fé cristã, porque Jesus não diz que Ele é um caminho, Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Portanto, o Evangelho não é um conjunto apenas de ética, não é um conjunto filosófico, mas são verdades transformadoras. E a verdade não está em uma filosofia, está em uma pessoa, Jesus Cristo, que você não encontra, Ele encontra você. Ele então transforma a sua vida. Ele te dá esperança. Ele dá a você vida eterna. Ele agora lhe justifica. E você é adotado como filho de Deus nele. E Ele envia o Espírito para habitar em você. E esse Espírito vai lhe dar esperança. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós devemos crer. Talvez a sua pergunta é: onde eu encontro a verdadeira esperança? Onde eu encontro verdadeiramente a Deus?
onde eu encontro as respostas para a minha vida, onde eu encontro o caminho que eu devo andar. E a resposta é tão simples. A resposta está em Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, que subiu aos céus, mas que está vivo, que está aqui nessa noite, que está olhando para você e dizendo: venha, pecador, e você terá vida e vida em abundância. Como o salmista diz no Salmo 130, versículos 5 e 6, espere no Senhor, espero no Senhor, todo o meu ser espera, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que os guardas esperam pela manhã, mais do que os guardas esperam pela manhã. Espere somente em Cristo. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. E nesse momento nós estamos na Tua presença, para Te agradecer, porque ela sempre nos traz a verdade, que às vezes nós não queremos seguir e ouvir, devido ao nosso pecado, mas a Tua verdade é tão cristalina como a água, e o Teu Evangelho é tão simples, porque apresenta esse Salvador tão misericordioso, que se aproxima de pecadores com tanta bondade, com tanta misericórdia. Pecadores às vezes estão tolos em suas ideias equivocadas, mas que são chamados a crerem nesse glorioso Salvador. Que o Senhor nos ajude a nunca tirarmos os nossos olhos de Cristo, pois Ele é a esperança para aqueles que não têm esperança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.